Meus planos ou o plano de Deus? Olá, pessoal. Vamos à mensagem de hoje? Provérbio de número 16, verso 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E o verso 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, nós vemos claramente que a palavra de Deus mostra que nós podemos fazer planos. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, conhecimento, para que a gente possa ter desejos e projetar um futuro, que a gente possa olhar para frente e fazer alguns planos, como alguns sonhos e alguns objetivos. Só que nós vemos claramente aqui também que tem a nossa parte de planejar, mas a Bíblia diz que a última palavra ela vem de Deus. Então Deus é que dá a última palavra. Assim deve ser sempre na nossa vida, porque a gente não pode viver apenas fazendo a nossa vontade, fazendo aquilo que dá na telha, mas Deus, que é o nosso Criador, ele sabe o porquê que ele nos criou, ele sabe o porquê ele nos fez. E a gente só vai saber esse porquê, essa razão, o propósito dele para a nossa vida, quando nós temos relacionamento com ele. A Bíblia, a palavra de Deus, é a vontade de Deus de forma explícita. Tudo aquilo que é da vontade dele está escrito na palavra de Deus. Então, Deus tem uma vontade geral para todos, um propósito geral para todos. Obviamente, também tem seus propósitos específicos, porque cada um tem seus dons, tem seus talentos, mas o primeiro propósito geral para todos é um relacionamento com Ele. E à medida que a gente vai ouvindo das palavras que saem da boca dele, a gente vai planejando melhor, os nossos planos vão sendo filtrados, tudo aquilo que é de mera vaidade vai saindo e vai ficando tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é puro, que realmente Deus tem para nós. E ali no verso 9 fala também, né? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Deus dirige os nossos passos. E é assim que deveria ser, porque a palavra do Senhor, ela não apenas nos dá informações acerca da vontade de Deus, dizendo que não é a vontade de Deus que a gente faça alguma coisa errada e fala das coisas erradas na palavra de Deus e também fala das coisas certas que são a vontade de Deus para a nossa vida. Mas ela não apenas nos informa, mas quando a gente medita na palavra de Deus, há também um alinhamento de vontades, porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, que é poderosa, ela vai alinhando a nossa vontade à vontade de Deus. Então, todas as vontades ruins em nós, elas vão sendo mortificadas através do nosso relacionamento com Deus, através da leitura da palavra de Deus e também em oração, quando nós apresentamos a Deus os nossos planos e a gente fala para Deus, Deus, eu gostaria disso, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, mas eu preciso de uma resposta do Senhor. O que o Senhor tem a me dizer acerca disso? A palavra de Deus, ela sempre nos dará princípios, sempre nos norteará. E há coisas que a gente pode riscar da nossa lista de cara, por mais que seja uma vontade do nosso instinto, se nós vemos que a palavra de Deus, ela, através dos seus princípios e através dela escrita, ela reprova aquilo que nós temos a vontade de fazer, obviamente a gente deve riscar isso da nossa lista, porque certamente isso não está no plano de Deus para nós. Então, muita coisa é filtrada através do relacionamento com o Senhor. A Bíblia chega a dizer em Gálatas que se a gente vive em espírito, a gente deve andar em espírito. Ou seja, não basta apenas nós recebermos a vida inicial na conversão, mas é necessário nós continuarmos num relacionamento com Deus para que a sua palavra possa nortear, possa dirigir os nossos passos, dirigir o nosso caminho. Porque a Bíblia fala em 1 João que aquele que diz que conhece ao Senhor deve andar como ele andou. Então, a fé, ela não é útil apenas para me perdoar os pecados do passado, mas a fé também, ela me movimenta em relação ao futuro que Deus quer que eu alcance. A fé também me dá destino. Então, o Senhor precisa dirigir os nossos passos, e Ele dirige os nossos passos quando nós temos um relacionamento com Ele. E há momentos que muitas vezes nós vamos ficar um pouco frustrados, porque muitas vezes coisas que eram muito da nossa vontade, objetivos que nós tínhamos tão forte dentro de nós, muitas vezes Deus vai dizer não para nós. E aí quando entra
nesse embate, aí fica a questão: quem é o Deus da tua vida? É a tua vontade? É tu mesmo? É o teu eu, o teu Deus? Ou é Deus dos céus que é o teu Deus? O que vai prevalecer? A vontade dele ou a tua vontade? Em Isaías está escrito que os caminhos do Senhor são mais altos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então pode ter certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a nossa vontade ela não é completa assim de ser boa, perfeita e agradável. Pode parecer boa aos nossos olhos, mas ela não é perfeita aos olhos de Deus. Não é agradável a Deus. Mas agora, quando nós planejamos aquilo que é da vontade de Deus, aí é bom, perfeito e agradável. Está escrito em Atos, capítulo 13, Paulo pregando, ele diz que Davi era segundo o coração de Deus. E por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque no próprio versículo diz que ele faria toda a vontade de Deus. Davi tinha tanta intimidade com Deus que o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Então, aquilo que Davi planejava era o plano de Deus. A vontade de Davi era a vontade de Deus. Obviamente, a gente sabe que Davi cometeu seus pecados, cometeu seus erros, e mesmo depois de ter pecado, ele também fez a vontade de Deus. Porque qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus era que ele se arrependesse, e ele se arrependeu. Então, desenvolva tal relacionamento e tal intimidade com Deus, que daqui a pouco tu vai estar pensando como Deus pensa, e aí tu vai planejar o plano de Deus e vai querer a vontade de Deus. Que nós possamos ter tamanha intimidade com Deus. Essa era a mensagem de hoje. Então não viva o seu plano, mas viva o plano de Deus. E queira Deus que o teu plano seja o plano dele também. Então, pega esse vídeo, compartilha ele com alguma pessoa que você sabe que precisa receber dessa mensagem. Deixe o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Eu também peço que você curta esse vídeo. Vou deixar no link fixado na descrição do vídeo e também no comentário do topo, para que você possa clicar nesse link e se inscrever no nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos, para que você possa ampliar o seu conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço. Até amanhã.